Fim da data FIFA. Advogado entra com recurso para Bruno Henrique ser liberado para jogar contra o Juventude. Dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Atualização do departamento médico. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês começaram a nos assistir, deixa o like de vocês, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo, mas tudo mesmo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos lá primeiro para a palavra de meditação nessa tarde de quarta-feira. Meus queridos, hoje já tem jogo aí da Copa do Brasil, né? Bom, João 6, versículo 35. E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glórias a Deus, que esse vídeo esteja abençoando cada família, a cada lar que ele estiver chegando, em nome de Jesus. Galera, aquela petição aí, né, para o Flamengo ser reconhecido como patrimônio da ONU, meu irmão, já tem 339.953 assinaturas. Isso quando eu olhei há 1 hora atrás, tá? Já deve estar chegando aí na casa dos 400 mil. Vamos lá. São 45 milhões de torcedores. Ainda tá pouco, hein? Vamos meter o dedo aí, vamos lá, vamos assinar essa petição aí da ONU para que o Flamengo seja reconhecido oficialmente como uma nação. Vamos para as informações. Fim da data FIFA aí, né? A seleção brasileira se classificou em 5º lugar, gente. 5º lugar. É um absurdo ou não é? Bom, a seleção brasileira é a única seleção que nunca ficou de fora de nenhum Copa do Mundo, né? E mais uma vez está classificada aí. Só que, se fosse pelo regulamento antigo, a seleção brasileira iria buscar a vaga na repescagem. A seleção brasileira se classificou em 5º lugar. Primeiro ficou a Argentina, com 38 pontos. Segundo, o Equador, com 29 pontos, desculpa. Aí vem Uruguai, terceiro, Colômbia em 4º, Brasil em 5º, com 28 pontos cada uma. E tem o Paraguai também. Todas elas com 28 pontos. O Flamengo perdeu ontem para a Bolívia, um jogo na mais de 4.000 metros acima do nível do mar, rarefeito, né? Mas essa foi a pior campanha da seleção brasileira de todos os tempos. O Carlo Ancelotti perdeu essa invencibilidade de 4 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vamos ver aí como é que vai ser na Copa do Mundo de 2026. Ainda teremos 2 amistosos, agora teremos data FIFA, agora em outubro já. Rapaz, isso me deixa preocupado, porque sempre volta um jogador do Flamengo com problema, né? Dessa vez foi aí o Guilherme Varela com pubalgia, né? Espero que ele se recupere o mais rápido possível. Então vamos para outras informações, né? Bom, o Flamengo terá retorno de Arrascaeta, Varela, já nesta quarta-feira hoje, ou seja, o elenco do Flamengo treinou hoje na parte da manhã, né? Dia 11 será aí a vez de Gonzalo Plata, Carrascal, Matias Vinha, Samuel Lino, que se reapresentam no CT Ninho do Urubu. Esses aí estavam ainda à disposição das suas respectivas seleções. O Uruguai liberou aí Jorge Ande Arrascaeta e Guilherme Varela lesionado. Então eles se apresentaram hoje no CT Ninho do Urubu. E amanhã o restante se reapresenta com treino marcado para quinta-feira às 9h30 da manhã. Tá? Então, seguindo aqui com as informações, o Flamengo que está treinando aí para enfrentar o Juventude no dia 14 às 16 horas lá no Rio Grande do Sul. Vou trazer para vocês a minutagem dos jogadores do Flamengo nesse período de data FIFA, tá? Matias Vinha jogou 90 minutos. Gonzalo Plata jogou 68 minutos. Samuel Lino jogou 62 minutos. Foi muito criticado aí, né? Mas, cara, quando teve jogo aqui no Maracanã, que teria oportunidade de vê-lo jogar, realmente não colocou. Aí lá na altitude, que ninguém jogou bem, aí coloca o cara, aí ele está sendo criticado aí pelos antes. Tá de brincadeira. Carrascal não entrou em campo, né? O Neymar, colombiano, não jogou. Falei colombiano, Shakira, hein? Olha só. Bom, mudando aqui de assunto, dinheiro nos cofres do Mengão. Com a venda de Lázaro para o Al Nassr
da Arábia Saudita, o Flamengo receberá 9,5 milhões, referente a 30% dos direitos econômicos do jogador, e ao mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador do atleta. O meio-atacante foi negociado por 5 milhões de euros com o clube da Arábia Saudita. Contrato de 4 temporadas, galera. Tô aqui e o Caramelo tá ali na porta me olhando, que ele gosta de entrar, subir em cima de mim, fazer maior bagunça, mas fica aí fora, Caramelo, fica aí fora. Daqui a pouco eu vou te alisar, tá bom? Mudando aqui de assunto, ex-atacante do Flamengo é dispensado do time da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo da Paraíba começou a reformulação no time, já visando a temporada de 2026. Fora das fases finais da 3ª divisão do Brasileirão deste ano, o time da Paraíba fez uma limpa no plantel, na qual Henrique Dourado, ex-Flamengo, foi dispensado. Por meio de comunicado oficial, na segunda-feira, o Botafogo da Paraíba anunciou o desligamento de 13 jogadores do elenco. Dentre os nomes citados aparece o de Henrique Dourado. E por fim, o clube divulgou que os volantes Igor Maduro e Tyson foram emprestados ao Volta Redonda até o fim desta temporada. Volta Redonda, que é do Rio de Janeiro, tá? Agora falando aqui, né, de times do Nordeste, vamos falar aqui do Sport. Tem aquele imbróglio todo ainda de 1987, que mudaram o regulamento do campeonato no meio da competição. A CBF que disse que não tinha dinheiro para poder bancar um campeonato. Aí formou-se o grupo dos 13, o clube dos 13. Aí, quando a CBF viu que estava dando certo, aí quis injetar dinheiro e montar um campeonato e fez um regulamento lá das chaves se encontrarem. Não foi aceito, mas dentro das 4 paredes, porta fechada, Eurico Miranda foi lá, assinou, sem o consentimento dos outros representantes, né? Então tá esse imbróglio aí até hoje. Bom, o Brasileirão de 1987, conquistado pelo Flamengo, sempre costuma virar pauta em noticiário esportivo, visto que o Sport também pleiteia esse troféu. Fazendo parte do elenco do Flamengo na época, o ex-lateral Jorginho, que agora é treinador, subiu o tom sobre o assunto e deixou claro o motivo que nunca aceitou dirigir o time pernambucano, tá? Ele disse o seguinte aqui, as aspas do Jorginho: eu nunca vou trabalhar no esporte. Sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo. Já falei isso e os torcedores do esporte ficam na bronca. Mas é com um clube que eu não tenho a menor possibilidade de ir trabalhar porque não concordo, fecha aspas, declarou. E ele continua aqui, vamos lá, abre aspas. Eles tentaram me contratar 2 vezes e eu disse que não ia falar que o esporte foi campeão. E eles queriam que eu falasse. Eu não posso falar uma coisa que eu vivi, que vivenciei dentro de campo. A gente, Flamengo, foi campeão. Tentaram mudar o regulamento, mas a gente não aceitou de jeito nenhum. Fecha aspas, finalizou Jorginho em entrevista ao podcast BatistaCast do 365 Score. Cara, isso aí é uma discussão que eu não vou nem entrar nesse mérito, que a gente sabe a falcatrua que houve da CBF. O pessoal fala que o Flamengo é filho da CBF, ainda tem coragem de falar isso. O Flamengo é filho da CBF. E a CBF aí tentando sacanear o Flamengo já, ó, desde 1987. Daqui a pouco completam 40 anos. Seguindo aqui com as informações, o Bruno Henrique aí foi condenado a 12 jogos, nós já sabemos disso, né? E do Campeonato Brasileiro. Porém, não da Libertadores da América. E também, se tivesse a Copa do Brasil, o Bruno Henrique poderia jogar normalmente. Então, o Bruno Henrique pode ser liberado para jogar contra o Juventude pelo Brasileirão, domingo, dia 14. Por que isso, PQD? Vou explicar. Na última quinta-feira, dia 4, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou e puniu o Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão. Contudo, o Flamengo já entrou com pedido de efeito suspensivo. E com isso, a ideia é que o camisa 27 fique à disposição até ser julgado pelo Pleno. Aquilo que aconteceu com o Gabigol. Ele recebeu o efeito suspensivo, pôde ficar jogando normalmente, aí depois teve julgamento e saiu a sentença. Entendeu? Então vamos lá. Uma fonte ligada ao processo afirmou, abre aspas, não há prazo definido, mas geralmente a decisão é tomada até 2 dias. Sendo assim, se a definição do pedido de efeito suspensivo sair dentro do tempo imaginado, Bruno Henrique não vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Juventude domingo. Ou seja, eles deram entrada ontem
terça-feira, né? A decisão pode sair entre hoje e sexta-feira. Sendo assim, Bruno Henrique estará aí liberado para poder jogar pelo Flamengo com um efeito suspensivo. Em resumo, até o momento, o Bruno Henrique está impedido de entrar em campo pelo Flamengo no próximo jogo do Brasileirão domingo. Contudo, a defesa do atacante, como dito anteriormente, já entrou com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo para liberar o camisa 27 para entrar em campo. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Falei tudo dê certo, eu vou trazer aqui a atualização agora do Departamento Médico do Mengão. Os jogadores que estão entregues aí. Alexandre, lateral, iniciou o trabalho em campo com fisioterapia nesta quarta-feira, hoje na parte da manhã, tá? Eric Pulgar, em recuperação de uma fratura sofrida no 5º metatarso do pé direito na sexta-feira, dia 12, o meia realizará tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. Dependendo do resultado, na segunda-feira ele já volta a treinar em campo com a equipe, tá? Jorginho, ainda sem resquício de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Guilherme Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Bom, problema com Varela abre o caminho aí para Emerson Royal ser o titular contra o Juventude no domingo. O Flamengo pode ter mudanças na lateral direita para o jogo de domingo, dia 14, contra o Juventude, em Caxias do Sul, com Guilherme Varela com tratamento por conta de uma pubalgia. Emerson Royal surge como opção para assumir a posição. O problema do uruguaio aconteceu durante o período em que servia a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. Cara, como eu gostaria que terminasse aí uma eliminatória da Copa do Mundo e nenhum jogador do Flamengo voltasse lesionado, mas parece uma quimera isso, né? Quimera na mitologia grega é um bicho de 7 cabeças, ou seja, algo inimaginável, algo que não existe, né? Sempre tem o retorno de algum jogador do Flamengo lesionado, né? Vamos torcer para que a próxima data FIFA agora de outubro, que o Flamengo não tenha nenhum problema com relação aos seus jogadores, né? Bom, galera, essas foram algumas das informações. Tem muito mais coisas, é só vocês irem acompanhando a nossa página Amaury de Paula Santos, lá no Facebook. É informação o dia todo, a gente está atualizando a página, atualizando, para vocês não perderem nada que acontece nos bastidores do mais querido. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.